A aula passada nós vimos sobre os minerais. Hoje nós vamos ver os processos formadores de rochas, né? E eu gosto muito de ressaltar, mais do que a classificação dos tipos de rochas, que vocês vão ver como futuros educadores na área de geociências e até nos livros didáticos, dá-se muito mais ênfase aos tipos de rochas do que o processo. E aí a gente mostra para vocês que é muito mais interessante primeiro estudar o processo, saber a qual rocha que se tem classificada para cada tipo de processo, acaba sendo uma consequência e fica muito mais fácil de entender. Porque às vezes você pode pegar uma rocha e ao observar as características dessa rocha já saber que tipo de processo, independente até de saber o nome dessa rocha. A rocha é um conjunto, é um grupo, né? Uma coleção, um agrupamento de minerais. E tem rochas que tem só de um tipo de um mineral só, mas são vários minerais, são vários cristais, e rochas que têm vários tipos de minerais. Tem três processos muito bem distintos, básicos de formação de rochas. Você tem o processo ígneo, que é magmático, resfriamento de magma, o processo sedimentar, que vocês vão ver, nós vamos falar sobre os processos de sedimentação, e o processo metamórfico. Então, o processo ígneo, que tem relação com o magma. O que é magma? Como é que vocês definiriam magma? É um líquido, mas que tipo de líquido? Um produto? Não, na verdade, o magma nada mais é do que a rocha no estado líquido. Então, o magma é rocha em fusão. O processo sedimentar e o processo metamórfico. Se vocês fossem ensinar processos formadores de rocha, naturalmente eu acho que o mais fácil, que as pessoas já ouviram falar, já viram em filmes, né, começa pelo processo magmático, que as pessoas já viram em filme e em alguns lugares até viram, né, o processo mesmo de formação. Então o mais comum, mais conhecido é a solidificação por resfriamento de magma, como ocorre nos vulcões. Então isso aqui, ó, material líquido é o magma, né? O magma é a rocha em fusão. Nós temos alguns exemplos de vulcão no Brasil, mas são vulcões antigos. As ilhas de Fernando de Noronha são um arquipélago de ilhas vulcânicas e ali tem o registro mais próximo do recente, do presente, de atividade magmática por volta de 1 milhão de anos. Até em termos geológicos é pouco, mas ali tinha vulcão ativo por volta de 1 milhão de anos atrás. Depois disso nós não temos mais nenhum registro de vulcão ativo aqui no território brasileiro. Pelo que vocês já viram na aula de tectônica de placas, tectônica global, tem uma explicação disso. Por que não tem nenhum vulcão ativo no território brasileiro? Ele está no meio de uma placa. Porque nós estamos bem no meio de uma placa tectônica e esses processos de atividade vulcânica, terremotos, ocorrem aonde dentro da tectônica global? Nos limites das placas tectônicas, né? No meio de uma placa tectônica, a atividade geológica é mais estável. O processo sedimentar, a típica característica de uma rocha originada pelo processo sedimentar são esses planos, né? Esses planos geralmente planos horizontais, mas nem sempre, nós vamos ver que tem planos também inclinados de forma natural. E esse plano horizontal das rochas sedimentares a gente dá que nome? É uma estrutura. A camada, o acamamento ou estratificação. Nós falamos um pouco de estratigrafia, que é um termo que nós vamos usar muito. Ele geralmente está relacionado a rochas sedimentares, mas ele mostra pacotes de rochas sucessivos que se depositaram, né, ao longo da história. E quando a gente tem uma rocha toda dobrada, deformada como essa, é a típica característica de uma rocha metamórfica. Que nome vocês relacionam com metamorfismo, metamórfico? Lembra do quê? A transformação, mas isso até em ciência, nós tivemos aula, a gente vê um processo desse na natureza. Qual que é? A metamorfose, que é a transformação da larva, né, e numa borboleta, que é uma transformação. Então esse termo tem a ver com a mudança, com a transformação. Então as rochas metamórficas, elas são produtos da transformação de rochas pré-existentes. Então tem uma relação interessante. Para ter rocha ígnea ou rocha magmática tem que ter o quê? O que tem que ter antes da rocha? Uma outra rocha. Mas essa outra rocha ela tem que passar por qual processo? Magmático. O magmático, que é ela entrar em fusão. Então, para você ter uma rocha ígnea,
qual é o material imediatamente antes da formação dela que você tem que ter? Um magma, tem que ter um magma. Então as rochas magmáticas são produtos do resfriamento do magma. Para ter uma rocha sedimentar tem que ter o quê? Sedimento, que são os grãos, os clastos. E para ter uma rocha metamórfica tem que ter o quê antes? Outra rocha, né? Então, por isso que até na sequência a gente sempre explica as rochas magmáticas, né, as rochas ígneas, depois as rochas sedimentares e deixa as rochas metamórficas como o último processo para explicar. Fica um pouco mais didático, né? Então, quer dizer, a rocha metamórfica tem que ter uma rocha anterior que vai dar, por processo de aumento de pressão e temperatura, ela se transforma. Uma rocha original, ela pode ser tanto ígnea quanto sedimentar, ou até uma outra rocha metamórfica, para se transformar em metamórfica. Mas tem que ter uma rocha, né? Essa é a diferença. Então, o processo ígneo. Típico vulcão, você tem uma câmara magmática em profundidade, o magma, né, que é a rocha em fusão, ela encontra passagens, que seriam fraturas, qualquer descontinuidade na crosta, e ela vai atingir a superfície. Vai formar derrames de lava, que é o magma mais viscoso, mas junto com o magma sempre vem muito material gasoso e líquido, e acaba sendo uma atividade, às vezes, altamente explosiva, porque o gás leva essa explosão e leva grande quantidade de material para a superfície. Vocês vão ver isso na aula específica sobre rochas vulcânicas. Inclusive hoje as cinzas vulcânicas, né, estão na mídia, porque o que aconteceu recentemente em umas atividades vulcânicas intensas lá na região da Europa. Essa cinza vulcânica, que é uma poeira que o vulcão joga para a atmosfera, ela tem cristais de sílica, que é a mesma composição do mineral quartzo, só que ele não está no arranjo cristalino perfeito, é como se fosse um vidro vulcânico. E isso, entrando na turbina do avião em função da alta temperatura, ela pode vitrificar e paralisar, né, travar a turbina. Então, por isso que eles paralisam os voos quando tem grande atividade vulcânica e grande material de cinza vulcânica na atmosfera. Nós tivemos registros no território brasileiro de grandes atividades vulcânicas. Uma delas, essa aqui é a paisagem na Bacia do Paraná. Lembra um pouco aquele vale do Itaimbezinho, no Rio Grande do Sul, que tem uns canyons. E aqui, de qualquer forma, dá para a gente ver a formação em pacotes. Isso aqui não chegam a ser a camadas de rochas sedimentares, mas isso aqui são sucessivos derrames de lava, material magmático, que cobriu grande parte do continente, não só sul-americano, mas quando a América do Sul estava junto com a África e teve um extenso derrame de basalto 130 milhões de anos atrás, quando a América do Sul começou a se separar da África. Quer dizer, quando começou essa separação desses dois continentes e formação do Oceano Atlântico, esse relaxamento da crosta, que a gente fala que é uma distensão, ela promove a abertura de fraturas, e essas fraturas permitiram a subida de grande quantidade de magma que foi extravasando lentamente. Então, uma escala continental, centenas e centenas de quilômetros, tudo coberto por lava, por magma, que depois solidificou e formou uma rocha que é muito característica de atividade vulcânica, que vocês vão ver hoje na aula prática, que é o basalto. E esse basalto, apesar de ser uma rocha preta, muito dura, ela é muito suscetível, né, muito frágil à ação do intemperismo. Nós comentamos com vocês a alteração da rocha, né, quase que podemos dizer que é um apodrecimento, né, mas o termo não é correto, mas a rocha ela se intemperiza por ação da água, ação de micro-organismo, e ela se transforma, qual é o produto do intemperismo? A rocha se altera e se transforma em solo. Então essas regiões de basalto, onde teve um grande derrame de basalto, elas são geralmente áreas de terreno, de solo muito fértil. Vocês podem ver onde tem solo de alteração de basalto, tem intensa atividade de agricultura. Nós vamos mostrar um mapinha, vocês vão reconhecer essas regiões onde são regiões de intensa atividade agrícola. E aqui é interessante que vocês percebem que no topo de que seria de cada derrame, acaba tendo mais vegetação. Isso porque no topo do derrame, o magma tem muito gás, acaba ficando como se fosse uma espuma no topo do derrame. E esse material com mais vazios é o que a gente chama da pedra pome, que ele é bem poroso e é mais frágil, ele altera mais fácil para a formação de solo. Então no topo do derrame tem essa tendência de formar mais solo, por isso que vocês vão ver, dá até para contar quantos derrames ocorreram. E essa rocha, o basalto,
teve a característica também de formar umas bolhas em função do gás, e dentro dessa bolha, cheia de água com sílica dissolvida, começa um processo de crescimento de cristais de fora para dentro, que vai formar o que vocês já viram que tem um monte de cristais? Os geodos, né? Então, essa é a explicação da formação dos geodos, aquele do quartzo roxo, que é a ametista, ou até o quartzo branco, várias formações, e também daquela, como é que chama aquele material de sílica zonado, não tem um cristal tão desenvolvido quanto os geodos de quartzo, mas tem cores diferentes, vermelho, preto. A ágata. Então, a gente já associa a ágata de basalto, que são aquelas estruturas bem concêntricas, que o pessoal tem o costume de cortar em placas, né? Fazer aquelas coisas que ficam batendo no vento, fazendo barulhinho lá. A questão esse derrame de basalto aqui no Sudeste, até Argentina, Paraguai, ele é extenso. E o Rio Paraguai, o Rio Paraná, ele corta esses derrames e forma belíssimas cachoeiras, como as Cataratas do Iguaçu. Então, as Cataratas do Iguaçu nada mais estão erodindo e formando uma erosão remontante, né, que estão vendo essa garganta, ela tende a ir para montante. Isso tudo são basaltos de derrame, né, que a gente dá o nome para esse pacote, a gente dá o nome de Formação Serra Geral. São extensos derrames de basalto aqui no nosso continente. E o único ponto que esse pacote de derrame atinge o litoral é a Praia de Torres, no Rio Grande do Sul. Por isso que a Praia de Torres tem esse nome, porque uma das características dos derrames de basalto, que a hora que o basalto ele resfria, ele tem uma característica pelo resfriamento de formar colunas, que a gente chama de disjunções colunares. Por isso que forma esse aspecto de torres, né? E deu o nome à Praia de Torres. É o único ponto em que esse derrame, né, o pacote de basalto, por erosão, ele aflora e atinge até a costa. Mostrando o mapinha aqui, ó. Aqui em azul é a área em que a gente aflora esse pacote de rocha basáltica, e aqui numa ponta, só nessa pontinha ali no Rio Grande do Sul, esse pacote atinge a região litorânea, onde tem a Praia de Torres. Você vê, o resto ele está todo no interior. E nós podemos ver aqui que o interior do Paraná, certa parte aqui do estado de São Paulo, são as áreas onde tem intensa atividade agrícola, principalmente hoje plantação de cana, porque acabam sendo áreas bem planas e com um solo extremamente fértil. E por que o solo é muito fértil? Quem poderia explicar? Então, ela vai ter uma terra, que a gente fala terra roxa, mas é um latossolo vermelho, né? O roxa vem do rossa, né? do italiano, né? Mas a gente usa esse termo. Então, essa cor vermelha é porque o basalto ele é preto porque ele tem muitos minerais de ferro. Então, o ferro que está no mineral, ele oxida e dá essa cor vermelha do solo de alteração. Mas o fato do basalto ser uma rocha que ela se intemperiza fácil, ela está continuamente sendo intemperizada, então continuamente ela está disponibilizando elementos químicos para o solo, como se fosse uma fertilização natural. O fato dela já ter alguns minerais, uns elementos químicos propícios para desenvolvimento da vegetação, mas o fato do basalto ser uma rocha que se intemperiza muito fácil. Ao contrário de algumas outras rochas que são mais resistentes ao intemperismo. Então, por exemplo, o granito, que vocês não conheceram ainda, mas vocês vão ver, é uma rocha cuja mineralogia é quartzo, a mica e o feldspato. E são minerais relativamente resistentes ao intemperismo. Então, ela é uma rocha que, se ela ficar exposta, ela resiste mais ao intemperismo. Por isso que ela é muito utilizada como rocha ornamental. Ao contrário do basalto. O basalto não é uma rocha boa, porque a hora que ela fica exposta, ela se altera, né, se intemperiza. As cuestas, né, uma feição do relevo, porque justamente aqui, ó, aqui está São Paulo, a Castelo Branco é uma estrada que vai para o oeste. Ela vai cortando essas camadas, esses pacotes. Esses pacotes de rocha, eles estão aqui mergulhando para o interior. E a partir do momento que não só a Castelo Branco ela acompanha o rio Tietê, né, mas o rio Tietê formou esse entalhe, né, nessas sucessivas camadas, nesses sucessivos pacotes, e como eles são inclinados, e pega a cuesta, pega um pacote de arenito que é coberto por esses basaltos. Então, esse basalto dá uma certa resistência, então tem a serra elevada, que é o relevo de cuesta. Ela tem relação com essa estrutura original desses pacotes de rocha. Dentro do processo magmático, de resfriamento de magma, nós vamos ver dois tipos principais. Você tem o magma que resfria na superfície, que vai ser um resfriamento rápido, e tem o magma que resfria em profundidade, né? E como é que vai ser o produto final da rocha?
Como é que vocês imaginam que a rocha de solidificação de magma na superfície vai ser igual àquela solidificada em profundidade? Não. Como é que vocês acham que vai ser os cristais, o tamanho dos minerais na rocha que forma em superfície? Vai ser grande ou pequeno? Ou o contrário, o magma que resfria em profundidade, como é que ele vai ser? E em profundidade o resfriamento vai ser mais rápido ou vai ser lento? É lento. Se o processo de resfriamento é lento, como é que vocês acham que os elementos químicos vão se arranjar? Vai ter tempo para eles se formar, a tendência é formar minerais bem formados ou não, em profundidade? Então, o resfriamento de magma em profundidade tende a formar minerais mais bem formados, maiores, enquanto em superfície é um resfriamento muito rápido, né? Então, vamos ver a diferença entre esses dois. Então, o processo ígneo vulcânico, que ocorre na superfície, tende a formar rochas assim, que você não vê os minerais, né? Vocês vão ver, dá para ver algum mineral aqui? Só vê o aspecto da rocha, não tem nenhuma orientação, os minerais são praticamente invisíveis a olho nu, né? Esse caso aqui é o basalto, que vocês vão trabalhar na aula prática, que é o típico produto de resfriamento de magma em superfície, né? Dos vulcões, dos derrames. Isso aqui é um riolito, que é uma rocha vulcânica também, formada na próxima superfície. Vocês estão vendo que já tem uma cor diferente, né? O basalto tende a ter aquela cor mais preta. Essa aqui tem uma cor mais clara, né? Tende a ter um avermelhado, algumas cores brancas, que vem do deus das profundezas, do interior, que é Plutão. Então, as rochas plutônicas. E no caso aqui, nós temos o maior exemplo de rocha plutônica, são os granitos. Olha o tamanho aqui dos minerais, aqui pela escala de 3 a 4 centímetros. Os minerais aqui, uns vermelhos, quase 1,5 centímetros, alguns minerais brancos, né? Então, isso mostra que esse magma, ele foi cristalizado muito lentamente, ao ponto que deu tempo de formar esses minerais. A cristalização desse magma é coisa de 15, 20 quilômetros de profundidade. E geralmente formam corpos muito extensos, muito grandes, corpos de granito, como esse aqui nós vamos visitar na região de Itu, onde tem um campo desses blocos enormes que a gente chama campo de matacões. Esses blocos grandes, arredondados, a gente chama de matacões. Aí faço uma pergunta, ou não surge essa pergunta para vocês. Se essa rocha se formou a 15, 20 quilômetros em profundidade, por resfriamento de magma, como é que elas estão na superfície? Como é que vocês... Não. E a erosão do quê? Das rochas até, né? As rochas, ou seja, ela formou em profundidade, mas para ela chegar em superfície teve que ter erosão. Geralmente um fenômeno desse, em que pacotes de rocha que estão em profundidade chegam à superfície, é por um movimento que a gente chama de epirogênese, né? Vocês vão ver mais em detalhe esse tipo de movimento, mas eu tenho assim uma forma muito boa para vocês entenderem isso, vocês imaginarem uma jangada cheia de tijolo. Aí a jangada cheia de tijolo, ela afunda. Aí você vai tirando os tijolos de cima, o que vai acontecendo? A jangada vai subindo e aqueles tijolos, e vai tirando o tijolo. Aqueles tijolos que estavam mais no fundo da jangada afloram. Então esse é o processo que representa muito bem o que seria o fenômeno de epirogênese com a erosão. Vai tirando as rochas de cima e por epirogênese o material todo vai subindo. Então o material que estava em grandes profundidades de 20, às vezes até 30 quilômetros de profundidade na crosta, chegam à superfície. Aqui tem uma figurinha que vai mostrar bem isso, ó. Então você teria um magma, aqui a rocha em fusão, em profundidade, aí o resfriamento lento forma os minerais, e aí todo aquele pacote de rocha que estava em cima por erosão é tirado e aí aflora o granito que estava em profundidade. Então por processo de erosão e remoção das rochas que estão em cima. Outro tipo de exemplo de rocha plutônica é o gabbro. Essa rocha aqui é a mesma composição mineralógica e química do basalto. Só que vocês lembram lá na figura, o basalto você não vê nenhum dos minerais, né? A cristalização foi muito rápida. E no gabbro teve tempo, porque é um material plutônico, é um magma em profundidade, deu tempo dos minerais irem se formando, né? Então aqui outro detalhe do nosso granito. A característica do granito, vocês viram na aula passada, os minerais. Então aqui o granito ele tem três típicos minerais. Um que tem essa cor vermelha,
Aqui não dá para ver na fotografia, mas vocês vão ver nas amostras. Então esse é um mineral que tem clivagem. Aqui um mineral com aspecto vítreo, ele não tem clivagem. Qual é o mineral que tem um aspecto vítreo, até uma dureza 7, um aspecto incolor? É o quartzo. E tem um mineral preto que solta em plaquinhas bem finas, que tem uma clivagem perfeita, geralmente a cor preta, que são as micas. Então a típica mineralogia do granito é a presença de feldspato, mica e quartzo. Então o granito é a característica de uma rocha ígnea, resfriamento de magma, em profundidade, uma rocha plutônica. Apresenta às vezes um ou dois tipos de feldspatos diferentes, que se diferenciam pela cor, mas a presença do hábito prismático e a presença de clivagem. As micas que tem aquela clivagem perfeita, que solta em plaquinhas, e o quartzo, que tem esse aspecto incolor e não tem clivagem. Aqui a gente fez essa composição para justamente mostrar o mesmo tipo de magma, com a mesma composição, dá dois tipos de rochas diferentes, conforme a posição do resfriamento. Se é em profundidade, que é o material plutônico, ele vai ter os minerais bem formados, a rocha vai se chamar gabbro. Se o mesmo magma, com essa composição, chega à superfície e tem o resfriamento rápido, vai formar o basalto, com a mesma mineralogia, a mesma composição. Aqui a relação de um magma em que tem um pouco mais de sílica, vai ter proporcionar a formação de quartzo e feldspato, em profundidade vai formar o granito e a forma extrusiva vulcânica é o riolito. E às vezes tem aquela atividade vulcânica muito rápida e com muita sílica que forma um vidro vulcânico. Esse aspecto vítreo, né, não é artificial, ele é natural. O magma que tem muita sílica, que é a mesma composição do vidro, no resfriamento rápido vai formar o vidro vulcânico. E uma característica do vidro vulcânico é a presença dessas fraturas. Como é que a gente chama essa característica da fratura? Lembra o que aqui, ó? Com essas umas conchas, é uma fratura conchoidal. Né? Entendido o processo magmático, vocês vão ter uma aula inteira só sobre rochas magmáticas. Hoje nós vamos falar só dos 3 processos. Então agora vamos falar do processo sedimentar. O processo sedimentar, ele também tem 2 típicos básicos. Quem que me daria alguns exemplos de rocha sedimentar aqui? Do que vocês viram lá no museu? O arenito. Tá. Qual outra rocha sedimentária que vocês dariam como exemplo? O varvito, que é uma alternância, né, de folhelho e arenito. Calcita é um mineral. Eu vou dar um exemplo assim até o calcário. O calcário é uma rocha sedimentar. Agora, o calcário tem um processo de formação bem diferente do processo de formação do arenito. Vamos começar pelo arenito, que é mais fácil de entender. O arenito é composto do quê? Grãos de quartzo. Que a formação no arenito é como areia de praia, areia de rio, aquela areia inconsolidada, aquela areia, aqueles grãos soltos, eles são cimentados e viram uma rocha. O calcário já tem uma formação diferente, porque para formar o calcário não teve o transporte, a deposição e depois cimentação de grãos presentes. Ou seja, o calcário quase que ele se formou por um processo químico ou bioquímico direto da água. Eu vou dar um exemplo do material sedimentar que até a gente faz artificialmente, que é o sal, os salares. Como é que é feito no Brasil, que tem uma costa, tem um oceano, como é que é feito o nosso sal que a gente usa? Evapora a água. Você faz umas piscinas, entra a água do mar, deixa ali isolado, evapora e forma pacotes. Aquele material de sal, aquela concentração de sal, é uma rocha sedimentar. Então agora, a formação daquela rocha sedimentar é bem diferente do arenito, porque ela é produto do quê? Um produto de um processo químico de precipitação a partir de soluções. Então nós temos 2 tipos básicos de formação de rocha sedimentar. Aquela que tem um material físico, o grão de quartzo, que transporta e deposita mecanicamente, e aquela em que a formação vem de precipitação química ou relacionada à atividade biológica, de material em solução, uma solução química, que retira aquele material da solução e precipita na forma do material. Então são esses 2 tipos básicos. Então aquele clássico que a gente conhece é o processo de você ter uma rocha pré-existente, que é a rocha-fonte, ela sofre intemperismo, forma solo, ela é erodida, aí o clasto fisicamente, mecanicamente é transportado,
até um local de deposição e ali ele é depositado. Então são exemplos arenitos. Então aqui um processo aqui que está acontecendo aqui. Você tem uma rocha, um material fonte, a cachoeira, o rio está erodindo, está tirando clastos, né, e está transportando. E essa areia, esse material clástico vai depositar em algum lugar. Geralmente os fundos de rio ou nas praias. E essa areia de praia, essa areia do fundo do mar, depois com a deposição e acúmulo, ela vai sofrendo compactação e a água que fica entre os grãos, ela tem solução também. Essa solução precipita na forma de cimento, como se fosse uma cola, e ela vira uma rocha. No caso do transporte, pode ser tanto o transporte da água de chuva, erosão e rio, como o transporte por vento, que é muito comum no material sedimentar. E o produto principal desse tipo de processo sedimentar são os arenitos. Sedimento e solo, nós começamos no começo da aula a fazer essa discussão. Sedimento e solo é a mesma coisa? Bom, está escrito aí que não, né? Porque é diferente. Qual a diferença entre solo e sedimento? Que é uma confusão muito comum. Do que nós já falamos. O solo é produto do quê? Intemperismo, alteração de rocha. Se a rocha ela se altera, forma aquele pacote sobre a rocha da rocha alterada, teve algum transporte, algum movimento daquele material da alteração da rocha na formação do solo? Ou seja, eu pergunto para vocês, o solo tem transporte para a formação de solo? Um transporte mecânico? Não, é uma alteração, até tem uma palavra que a gente vai usar muito em geociência, uma palavra bonita, como é que a gente fala? Um processo que ocorre no mesmo local, sem transporte, sem movimentação. Ele ocorreu... Não, a erosão implica a remoção, na retirada. A gente fala que isso é um processo de alteração in situ, né, no próprio local, não teve transporte. Se tem erosão, você tem partícula em movimento, isso aí já não é mais solo. O sedimento implica em você ter erosão, transporte e deposição. Por isso que sedimento não é a mesma coisa que solo. O solo é o produto de alteração da rocha, e o sedimento é quando teve erosão, transporte e deposição. Então, solo é diferente de rocha ou sedimento. O sedimento tem transporte. No solo não há transporte físico, não há uma movimentação física que faça ele virar sedimento. Agora tem as partículas do pacote sedimentar que são formadas, então, aquele exemplo, que nem o sal. Você tem um material em solução, aí ocorre uma precipitação química ou um processo orgânico, biológico, que tira aqueles íons que estão dissolvidos na água e torna ele um material e um mineral, né? Aqui um exemplo, as conchas, né? A concha está numa água que não tem partículas, não tem nada, só tem solução. Aí o organismo retira geralmente é o carbonato de cálcio dissolvido e faz o esqueleto. E depois isso aí é transportado e vira um sedimento. Então as conchas são partículas, são sedimentos. E um acúmulo de concha desse tipo vai formar uma rocha que a maior concentração química, né, a composição química dela é o carbonato de cálcio, que é o calcário. Então geralmente os calcários são rochas intimamente associadas à atividade biológica. Os corais, coral, né, você tem uma região geralmente de água muito límpida, com calor. Isso proporciona grande quantidade de precipitação e formação de carbonato de cálcio. Então é um esqueleto de carbonato de cálcio do coral. Isso depois ele pode ser quebrado, transportado e depositado. Esse bioclasto ele não veio de uma rocha fonte fora da bacia. Ele se formou na própria bacia de deposição. Essa é a diferença dos dois principais tipos de processo. O arenito implica que aquele grão, ele veio da onde? De uma rocha que estava fora da bacia sedimentar. Então você tem os dois tipos de sedimento, aqueles em que o material veio fisicamente fora da bacia, que é o grão, o clasto, e aquelas rochas que formaram dentro da bacia, química ou bioquimicamente, na própria bacia. Então essas as duas grandes diferenças. Então formam os corais, né? Bahamas, aquelas ilhas, chegam a formar ilhas todas de carbonato de cálcio, originado, precipitado a partir da própria bacia sedimentar.